Boa noite, hoje é 12 de setembro de 2024, a gente vai fazer outra reunião da retina da USP. A gente vai começar com um caso clínico que vai ser apresentado pela Carolina Martinez, que é R3 da retina. Carolina? Pessoal, muito boa noite. Sou a Carolina, R3 da Retina. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Esse caso que eu vou trazer para vocês hoje é um daqueles casos que dá gosto de pertencer à USP, de pertencer ao nosso ambulatório. Queria agradecer a orientação do professor Sérgio Pimentel e o brilhantismo do Daniel Motti e da Fernanda Dourado no diagnóstico e na condução desse caso. Então, vamos começar. É, Esse é um caso de um paciente masculino, de 9 anos de idade, natural e procedente de São Paulo. A mãe conta que esse paciente apresenta estrabismo, uma baixa acuidade visual bilateral desde o nascimento, e ele é acompanhado no serviço externo desde os 2 anos, sem nenhum diagnóstico preciso. Fez tampão por todo esse período, chegou até a ser indicado uma cirurgia de correção de estrabismo, mas não tinha um diagnóstico fechado. E não teve nenhuma piora visual recente, é um quadro mais antigo. Uma criança fez oclusão no olho esquerdo desde os 2 anos de idade e não foi submetida a nenhuma cirurgia nesse período. Dia do acidente, pessoal, a criança teve um nascimento prematuro, nasceu de 35 semanas, mas os marcos do desenvolvimento foram todos normais. E quanto ao antecedente familiar, o paciente apresenta uma prima paterna com uma baixa acuidade visual, mas também sem um diagnóstico definido. Ao exame, esse aqui é a criança, apresentava uma acuidade visual com a melhor correção de 0,2 no olho direito e 0,15 no olho esquerdo. A refração estática, mais 2,25 com menos 1,25 no direito e mais 1 com menos 1 no olho esquerdo. A motricidade ocular extrínseca tinha uma XT bem importante. A biomicroscopia, nenhuma alteração de nota. E a fundoscopia, vou trazer para vocês a imagem também, a gente observava um disco óptico com uma palidez temporal, uma escavação fisiológica, vaso sem alterações e a mácula e a fóvea com presença de cistos. Retina periférica toda aplicada. Então, lançamos mão dos exames complementares, começamos aqui com a retinografia, olho direito e olho esquerdo. Aqui também a retinografia Red Free. Foi realizado também um OCT de nervo óptico desse paciente. O paciente, apesar de jovem, colaborava bastante com o exame. E aqui o OCT macular do olho direito. E aqui o modo dinâmico, pra vocês verem o OCT da mácula do olho direito do nosso pacientinho de 9 anos. Aqui também o OCT mácula do olho esquerdo, bem semelhante, quadro bem simétrico. E aqui, mais uma vez, o quadro, a imagem dinâmica do OCT. Dito tudo isso, vou começar a discutir esse caso super interessante. O paciente masculino de 9 anos de idade, com estrabismo e baixa de acuidade visual bilateral desde o nascimento, queria abrir para hipóteses diagnósticas. Muito bom. Então, visão de 0,2 no direito, 0,15 no esquerdo. Tem maturidade que talvez não tenha relacionado ao caso. Prematuro, você sabe a história de 35 semanas, prematuridade? professor, 35 semanas. E aí o peso, você lembra? O peso gestacional dele era 2.980. Acabei não Então, colocando, mas 2.980. bem pesadinho, né? Sim, sim. Tá. Nenhuma Prematuro. intercorrência Tá, após tá. o parto. Perfeito. Então, Jorge, Cleide, André, ah, Lívia, se quiser também dar palpites aqui, como é que a gente conduz esse caso? Quais as hipóteses mais importantes aqui? Posso começar falando? Lógico. Então, paciente sexo masculino, com baixa de visão na primeira infância e que tem uma história não muito bem documentada, que o pai também tem uma baixa visão. E ele, ao exame, você tem a retinografia, uma aparência de escolamento seroso na mácula, uma elevação na mácula pela retinografia. E quando a gente vai para o OCT, a gente tem uma retinosquise macular, uma maculosquise. Masculino, o pai também tem, eu pensaria em retinosquise
juvenil ligada ao X, que a mãe seria portadora e o pai é que carrega a, a, o, a criança masculina que ela expressa o fenótipo. Inicialmente, Só para o pai não tem nada, tá? A gente examinou o pai não tem. a Eu acho- história de É uma pai ter prima paterna. Uma da prima paterna. família. a Isso. prima Não é paterna o pai, tá? tem pai. Desculpa, mas Eu, paternas seria mais lógico, porque a mãe, geralmente, a mulher é portadora. Só quando existe uma condição em que um dos genes X tem, ela tem eles chamam de anulação de um X e expressão do outro, e por acaso acontece isso de uma forma que o X patológico se expressa, existe uma forma bem frustra que pode acontecer no feminino, mas é muito mais raro. isso. Ótimo. Quer dizer, a herança vem toda do lado materno, certo? Do Isso, mas X. paterno ligado ao X e que só expressa no homem porque o homem é XY. Tá. Então, uma hipótese aqui é retinosquise ligada ao X. Vários dados batem aqui. Ótimo, ótimo, Jorge. Cleide, André, alguma outra hipótese aqui? De início eu também pensei na retinosquise ligada ao X. Não sei se o paciente chegou a fazer algum eletroretinograma, poderia ser útil. Sim, ele E, fez, mas a gente vai mostrar é, depois. ok. E pensando em diferencial, eu acho que retinosquise ligada ao X, assim, criança, não sei, alguma outra distrofia, tipo, conhece, né? Sim, Goldman-Favre, né? Poderia sim, ser um sim. diferencial. Pode. Ótimo, ótimo, excelente, excelente, André. Cleide, algum outro dado? Não, eu acho que eu fico com essas duas hipóteses mesmo. É um menino com quadro bilateral de esquise macular, acho que, se pela frequência, acho que retinosquise juvenil ligado ao X é mais frequente, mas o Goldman-Favre também. Na verdade, a diferenciação é super difícil, acaba sendo só pelo teste genético. Uhum, uhum. Até a eletroretinograma, acho que, se não me engano, é negativo nos dois. É, perfeito, ótimo, Cleide. Lívia, alguma outra coisa? Não. Eu também fico com a hipótese de retinosquise ligada ao X, mas isso poderia ser melhor estudada a questão da prima paterna, né? Porque aí fala um pouco contra a prima paterna ter esse acometimento da gente pensar É, ligado ao X. Aí eu fico mas curiosa a para gente, saber. a gente não conseguiu examinar. A gente examinou o Ah, sim. pai, a mãe, eu acho que teve uma gestação agora, e ela, 3 meses, eu acho, atrás, e ela também não pôde vir no ambulatório. Mas o Uhum, pai, a Carolina examinou, não tem nenhuma alteração, tá? uhum. Mas perfeito, ótimo, Olivia. Ô Mote, se você está por aí, você quer comentar, não? Esse caso foi um caso que a Fernanda trouxe aqui para o nosso ambulatório. A gente solicitou o teste genético e conseguimos fechar o diagnóstico. Mas até então, esse paciente vinha esses 9 anos acompanhando periodicamente com o oftalmologista, que não tinha feito essa hipótese diagnóstica da Fernanda. Se a Fernanda quiser Perfeito. comentar mais sobre o caso, como ela fez esse É, atendimento inicial, e aqui no nosso tá, ambulatório a gente começou a fazer um tratamento experimental e ele está respondendo. ótimo. Fernanda, você quer contar a história brevemente, como você teve contato com esse paciente, externamente? Oi, doutor Sérgio. Posso contar sim. Ele é um paciente que veio para a primeira consulta comigo no consultório, tinha essa queixa da baixa visual e não tinha diagnóstico. A maior preocupação nesse caso da família é que a mãe está grávida. Ela está grávida, se não me engano, acho que é exatamente isso, 3, 4 Ela meses. teve o neném há 7 dias, na verdade. Ah, já Tá. nasceu. Na Nasceu minha há sete cabeça, dias. gestação. Nasceu menina, né? Menina. Tá, ótimo. Menina. E a grande preocupação da família era realmente em relação ao segundo filho, porque eles não entendiam o que tinha acontecido com o paciente em questão. E a minha
primeira hipótese foi realmente a retinosquise ligada ao X, pelo aspecto do OCT, da retinografia do paciente, mas eu conversei muito com ele sobre a importância de fazer o teste genético para a gente confirmar. E acabamos solicitando e a família fez. E isso contribuiu bastante para a gente fazer o diagnóstico e orientar a família em relação a esse próximo filho, né, caso eles queiram engravidar novamente. Perfeito, excelente, Fernanda, excelente, ótimo. Deu para a gente ter um panorama ótimo de como foi a abordagem para fazer esse diagnóstico, né? É, Carolina, você quer continuar? Claro, professor. Então, Uhum. a partir, então, das hipóteses que foram muito bem elencadas pelos nossos discutidores, a gente optou por fazer como investigação complementar, pediu o teste genético e foi evidenciada realmente uma alteração no gene RS1, que vai ser esse gene responsável pela retinosquise ligada ao X. Esse, obviamente, estava em hemizigose, né? Uma vez que, sendo paciente masculino XY, então esse gene estava em hemizigose. E é uma variante já conhecidamente patogênica e fizemos esse diagnóstico no nosso ambulatório. A partir daqui, eu queria abrir para discussões de tratamento, nesse caso, o que que a gente poderia fazer para tratar, para ajudar esse paciente, além do aconselhamento genético, que já foi muito bem discutido. Ótimo. Então, a mesma pergunta então para vocês. Existe alguma forma de a gente tentar reduzir essa espessura da esquise e tentar melhorar a função da visão desse paciente? Tem alguma experiência com dorzolamida ou até diamoxil oral, mas ele é menino, né? Daria dorzolamida com a preocupação de que, como eles têm uma variação diária na altura da retinosquise, para fazer a avaliação da Sempre no mesmo eficiência horário, do né? tratamento, tem que ser sempre avaliado no mesmo horário, né? Perfeito, Cleide. Tá, então uma opção, certo? Eu acho que o Jorge e o André Lívia iam falar do mesmo. Eu acho que não tem outra opção a não ser esse teste terapêutico, né? Para ver se a gente ganha alguma visão e diminui essa área da esquise, né? Essa altura da esquise, certo? Você quer mostrar como foi o tratamento? Aí depois a gente pergunta, faz mais comentários aqui. Claro, professor. Então, foi optado justamente por iniciar a cetazolamida, né, inibidor da anaerase carbônica via oral, 250 miligramas 2 vezes ao dia. Esse paciente veio para a gente pela primeira vez no ambulatório em agosto, então agora completou um mês de tratamento. Ele foi visto sempre no mesmo horário, sempre às 9 horas da manhã, religiosamente, para a gente garantir que não ia dar nenhuma alteração relacionada ao ciclo circadiano, como a doutora Cleide muito bem pontuou. E o que a gente observou é que o olho direito manteve a mesma acuidade visual de 0,2, mas o olho esquerdo ganhou uma linha. Foi de 0,15 para 0,2. E o que deixou a gente mais feliz, na verdade, foi a alteração anatômica no ACT. Então, aqui no olho direito, a gente tem o pré e o pós. E aqui a gente observa que houve uma redução, né, de 45 micra na espessura da mácula. E o olho esquerdo, que foi o que teve melhora na acuidade visual, teve também um resultado anatômico muito satisfatório. A gente consegue observar que houve uma redução importante da esquise, do edema, e aqui a gente teve 224 micra de redução na espessura. Então, um resultado muito promissor, até melhor do que a gente encontra na literatura, normalmente. E a família ficou muito feliz com o resultado. Obviamente, o paciente vai continuar em segmento, a gente manteve o Diamox, encaminhamos o paciente também para segmento na visão subnormal. A gente manteve esse tratamento por enquanto, mas esse resultado aí de um mês de segmento foi muito animador, deixou a gente muito feliz. Tá, ótimo. O Carolina, resultado. como é que ele tá suportando o Diamox clinicamente? Não tem nenhum efeito colateral? Eu ia comentar exatamente isso também, doutora. Surpreendentemente, não. O menino, ele é extremamente colaborativo. Ele só teve dificuldade para engolir o comprimido, porque é um pouco grande para uma criança. Então, ele teve um pouco de dificuldade no começo para engolir o comprimido, mas em termos de efeito colateral, parestesia, sintomas gastrointestinais, ele não teve nada. E é uma dose relativamente alta, né, para uma criança. Cleide, eu já usei em paciente com
não, não jovem, mas em torno de uns 15 anos de idade, durante anos, um comprimido só, nunca teve nenhuma queixa. Bom, Tá. Porque pode ter os efeitos colaterais, mas em geral doses um pouco maiores. Mas criança você pode ter em doses menores, né? Se relaciona por quilo de peso a dose, né? O problema é quanto tempo que você vai ter que usar, porque provavelmente se você suspender, ele vai perder esse ganho. Principalmente ele teve um ganho anatômico, mas o ganho funcional dele foi muito pequeno. Ele não teve ganho funcional no olho direito, embora o ganho anatômico seja muito pequeno no direito, mas no esquerdo ele teve ganho de uma linha. Qual foi digamos, a percepção dele com relação a esse ganho? Eu já vi pacientes, do ponto de vista de Snellen, ter um ganho pequeno, mas ele referir que teve uma melhora funcional muito boa, porque às vezes melhora contraste, melhora a sensação de Ah, brilho. Então, às vezes a gente não consegue captar essa melhora e o paciente refere, poxa, eu senti tão bem, consigo fazer coisas que eu não fazia, mas isso é coisas que às vezes a tabela de Snellen que a gente mede não é não tão quantifica, né? real. Tanto é que Ótima pergunta. Luxturna, eles criaram uma nova tabela de percepção de visão com aquele labirinto, que é a percepção de claro e escuro, totalmente diferente, porque a tabela nossa não conseguia captar o que eles queriam. Eu esqueci o nome que dá, é uma sigla Hum, para a percepção, a medição da visão quando você usa pacientes com terapia gênica. uhum. O Carolina, ele refere esse ganho todo que você comentou, de ele estar satisfeito, a família está satisfeita ou não? Professor, o menino é muito bonzinho, então ele acha que, assim, que ele não piorou, mas não melhorou também. A criança não refere muita coisa. Para ela tá, não piorou, não piorou. Mas a família tá tão grata pelo diagnóstico, por ter esse segmento, pela nossa atenção, que eu acho que até isso está sendo terapêutico no caso da família, sabe? A nossa acolhida e ter um diagnóstico. Foram 9 anos no escuro, né? Então, acho que é mais por esse lado da família. Mas o menino não referiu o melhor importante. Eu estaria mentindo se eu dissesse que teve. Tá. Mas a pergunta é interessante do Jorge, porque eu concordo com ele. Sim, Tem pacientes que podem, a gente acha anatomicamente que não tem tanta diferença, ou funcionalmente, uma linha só, pessoas que sentem, né? Mas talvez não seja o caso ainda. Aqui a conduta é manter a medicação e ver até onde a gente chega com esse ganho. E depois se a gente pode aumentar ou diminuir a dose para manter esse ganho, tanto anatômico quanto funcional, né? É, perfeito. algum comentário a mais aqui? Então, o Mote, Cleide, Lívia, André, Jorge, em relação ao tratamento? A única Acho que coisa que, se eu não me engano, acabou de aprovar uma nova fase 2 de terapia gênica para retinosquise ligada ao X, que está A, acontecendo. a Carolina vai comentar aqui na revisão. Ela vai comentar. O problema é que a gente vê o ganho visual tão pequeno em terapia gênica, né? Mas a Carolina vai mostrar os resultados, ela vai mostrar os resultados dos pacientes que realizaram. O ganho é muito pequeno mesmo, né? Ah, esse, essa oi, resposta de tratamento é com um mês de uso do Diamox, né? um mês. Talvez tenha espaço para alguma melhora anatômica adicional aí com o prolongamento Adiciona. do uso, né? Mas Também eu acho. funcionalmente eu acho que não deve melhorar muito além desse 0,2, né? Porque pela cronicidade da lesão, né? É, talvez não. Eu acho que ele tem muita lesão na célula de Miller por esse alongamento e com isso vai junto o fotorreceptor e todos os outros neurônios envolvidos, né? Então, eu acho que ele tem muita perda já de neurônios aí, né? Mas Uma vale a Então, coisa que a tentativa, gente né? não, uma coisa que a gente não tem experiência de longo prazo é que a retinoscrise juvenil, com o tempo, vai degenerando cada vez mais. De repente tem um desabamento da retina, rompem mais células de milha, às vezes aumenta a quantidade de quem, esquise. quem Pode sabe a ser gente pode evitar é, isso, né? exato, então, a gente não tem experiência, mas
pode ser que essa redução por um tempo prolongado reduza o risco de degeneração, pelo menos no olho esquerdo, né? E uma Perfeito. das coisas interessantes foi que da descoberta, né, do gene causador dessa doença. Antigamente a gente Aham. achava que era a célula de Miller que era a afetada, né, mas foi em 97 quando descobriram que era o RS1, viram que ele era mais expresso nos fotorreceptores e nas células bipolares. Isso Uhum. talvez possa mudar um pouco nosso entendimento e tratamento da doença. Ótimo. Excelente. É que esse alongamento destrói a célula de Miller também, né? Que é responsável pela arquitetura. E por tabela, você destruindo célula de Miller, por esse alongamento, vai junto célula bipolar, fotorreceptor, né? A homeostasia está muito relacionada, o tecido do retiniano está muito relacionada a, com a função das células de Miller também, né? Mas concordo totalmente, é um motivo. Ótimo. Vamos fazer a revisão, Carolina? Breve? Vamos lá, professor. Então, vamos revisar a literatura o que tem sobre retinosquise ligada ao X. Então, antes de mais nada, é uma doença degenerativa da retina, que é ligada ao X, de modo que afeta homens de forma praticamente exclusiva. De modo que, quando a gente tem uma família com o pai afetado e a mãe não afetada, esse X vai acabar não acometendo os filhos, né? As mulheres serão portadoras, que podem receber o X do pai, enquanto os meninos não vão estar afetados, porque vão acabar recebendo o X da mãe. Por outro lado, quando a gente tem um pai não afetado, mas uma mãe portadora, a mãe vai acabar passando esse X para as filhas mulheres, né? No caso que posso ter uma filha portadora, mas ela pode também não passar o X, então a filha pode não levar esse gene adiante. É, e se ela passar o X para o filho, esse filho vai estar afetado, porém, se passar o outro X, não vai ter essa criança não vai estar afetada. É a distrofia macular mais comum em homens jovens, com uma prevalência estimada de 1 a cada 5 a 30 mil pessoas. Vamos revisar um pouquinho a fisiopatologia, então, da retinosquise ligada ao X. É uma doença monogênica, né, ligada ao gene RS1, que é o gene retinosquina 1. Trouxe ele aqui para vocês conhecerem. O que vai acontecer nessa doença? Se eu tiver uma das mais de 200 variantes patogênicas conhecidas do RS1, o meu gene RS1, que normalmente faria a transcrição, né? Seria transcrito para o RNA mensageiro, que por sua vez faria a transdução da retinosquina 1, não vai acontecer esse processo de forma satisfatória, né? Dado que o gene RS1 ele vai codificar a retinosquina extracelular, se eu tenho alguma alteração, né, nesse gene, alguma mutação nesse gene, eu acabo interrompendo esse processo. A retinosquina, ela é secretada pelos fotorreceptores e pelas células bipolares, como o Motti muito bem pontuou. E qual que é a função da retinosquina? É realizar a adesão celular e a transdução do sinal entre as células, de modo a manter a estrutura anatômica da retina. Dessa forma, o que vai acontecer quando a retinosquina não estiver funcionando de forma correta, quando eu tiver essas variantes patogênicas? Eu vou ter uma perda da integridade da retina e vou ter a formação de cistos, especialmente na região macular, mas metade dos pacientes também têm retinosquise na periferia. Então, essa é a fisiopatologia, é por isso que os pacientes têm alteração que a gente acabou de discutir. Do ponto de vista do quadro clínico, a imensa maioria dos pacientes vai ter a manifestação no início da infância. Então, esse estudo é uma revisão inglesa, pegou 132 pacientes com retinosquise ligada ao X e avaliaram que a gente tem aqui, a grande maioria dos pacientes vão ter o início dos sintomas de 0 a 5 ou de 5 a 10 anos. E o meu quadro vai ser uma baixa acuidade visual bilateral e crônica. O fenótipo aqui vai ser altamente variável, então uma baixa acuidade visual às vezes leve e às vezes muito severa. E a progressão também é bastante variável. O que acontece é que esse paciente normalmente vai apresentar um declínio lento da acuidade visual
que pode até permanecer estável nas primeiras décadas de vida. E após a quarta, quinta década, a visão tende a ter uma piora progressiva por conta da atrofia macular secundária a esses anos de esquise. Além disso, esses pacientes têm um maior risco de descolamento de retina, de hemorragia vítrea e também de glaucoma neovascular. Falando aqui um pouquinho das alterações fundoscópicas, o que esse paciente vai apresentar? Em 96% dos casos, eu vou ter alterações bilaterais, né, o que é bem comum em doenças genéticas. Em 82% dos casos, eu vou ter uma esquise macular, que é o achado mais comum, e a média de idade nesse estudo foi de 22 anos. Posso ter também, em 38% dos casos, uma retinosquise periférica. E em 11% dos casos, eu tenho também atrofia macular. O que é advogado é que a atrofia macular seja um processo, seria o processo natural da doença. Então, muitos anos de esquise que vão acabar evoluindo com uma atrofia macular. Trouxe aqui para vocês a imagem de um paciente de 44 anos de idade, que tem justamente essa atrofia macular secundária à retinosquise ligada ao X. Aqui. Sobre os exames complementares, o que a gente vai observar nesses pacientes? Quanto à autofluorescência, o sinal mais comum é esse aqui, que é que a gente chama de roda de carroça. Mas tem outros sinais que podem estar presentes, como, por exemplo, um aumento no sinal central, ou uma redução no sinal central, e até um que eles chamam de anel de sinal aumentado. A especulação não é confirmada, não acontece em todos os pacientes, mas especula-se que a progressão da doença seja iniciar com esse anel central, esse sinal central aumentado, e depois ele progride para o sinal de roda de carroça, finalizando aqui no C, que seria essa redução central do sinal. Então, seria uma progressão ao longo do tempo também, que é observado em alguns pacientes. O eletroretinograma, ele é eletronegativo, tá? Então, trouxe aqui a imagem de 2 pacientes, né? Do eletroretinograma de 2 pacientes. Esse é um paciente de 8 anos, esse é um paciente de 6 anos, ambos com retinosquise ligada ao X, e aqui o paciente sem nenhuma alteração, paciente livre de doença, só para a gente poder fazer a comparação, e a gente observa que tem uma redução, um atraso da resposta escotópica e do flicker, tá? E, por fim, o OCT, que já vimos bastante, mas a gente pode ter a foveosquise, né, que vai estar presente em 80% dos casos, esquise parafoveal ou, mais tardiamente, uma atrofia foveal em 20% dos casos. Tratamento. Sobre o tratamento, muita especulação, mas ainda não temos nada muito certo. Queria trazer um pouquinho a terapia gênica. Trouxe esse estudo aqui, esse ensaio clínico, que avaliou, fez a injeção intravítrea de um vetor viral no pior olho de cada paciente. Foi realizado em 5 crianças e 22 adultos, e um follow-up mínimo de 1 ano. E o que foi observado foi que não houve melhora alguma, nem da acuidade visual, nem do OCT, nem do campo visual e nem do ERG. Então, um resultado bem desanimador. Foi realizada uma injeção, sempre no pior olho do paciente, e foram realizadas 3 doses distintas, mas em nenhuma das doses foi observada uma resposta satisfatória. E o pior é que, além de tudo isso, tivemos efeitos colaterais. Então, desses 27 pacientes avaliados, 3 tiveram uma uveiite crônica e 2 cursaram com descolamento de retina. Agora, falando um pouquinho também da anidrase, do inibidor da anidrase carbônica. Esse foi o estudo que inspirou o nosso tratamento para o paciente em questão. Esse foi um estudo publicado realizado em centros terciários na Holanda e na Bélgica. Foi uma coorte retrospectiva com 42 pacientes, e o objetivo foi comparar o inibidor da anidrase carbônica oral versus tópico por pelo menos 4 semanas consecutivas. E a ideia é que o inibidor da anidrase carbônica vai reduzir os cistos foveais por aumentar o transporte
através do EPR. A ideia, os dois endpoints principais foram a espessura central da fóvea e a melhor acuidade visual. E o que se observou, apesar do resultado, foi que a acetazolamida, então, o inibidor da anidase carbônica por via oral, teve uma redução de 14 micra a cada 100 miligramas utilizado de dose diária, enquanto a brinzolamida ou dorazolamida, então, o inibidor da anidase carbônica via tópica, teve uma redução também estatisticamente significante, porém menor, de 7,52 micra por gota. Já a acuidade visual corrigida não teve melhora estatisticamente significativa. Aqui um pouquinho das imagens também. Aqui temos na letra A um paciente antes do início do tratamento e após o tratamento com acetazolamida, 200 miligramas 2 vezes ao dia por 2 meses, né? O que a gente fez com o paciente do caso foi exatamente essa mesma dose, mas por enquanto só 1 mês, então a gente vai continuar o tratamento para observar se a gente tem uma melhora ainda melhor. Já com a brinzolamida, esse paciente que usou 3 vezes ao dia o colírio por 2 meses e meio, a gente teve uma melhora importante, mas ainda houve manutenção de alguns cistinhos aqui também. O que esse estudo conclui, né, é que apesar de ter tido uma redução significativa no aspecto do OCT, né, no aspecto anatômico, não teve nenhum ganho visual, ou se teve, foi muito modesto e não teve nenhuma significância estatística. Mas o que eles pensam é que essa melhora anatômica da retina central nesses pacientes podem, num futuro, gerar uma menor atrofia. Então, talvez de imediato a gente não vai ter uma uma melhora funcional importante, mas talvez a longo prazo, reduzindo esses cistos, essas alterações maculares, o paciente vai evoluir menos com atrofia. E também temos que falar dos diagnósticos diferenciais. Trouxe aqui alguns diagnósticos diferenciais para a gente discutir. Então, o sniffer é o primeiro deles, que é uma retinosquise foveal, sem qualquer alteração genética ou condição predisponente, né, idiopática, como o nome mesmo diz. Representa 2% dos casos de foveosquise macular. É tipicamente unilateral, bem diferente da retinosquise ligada ao X. E é muito mais comum em mulheres, com uma média de 63 anos. Então, aqui eu vou ter um quadro unilateral, mais comum em mulheres de idade mais avançada, diferentemente da retinosquise ligada ao X, que eu vou ter, então, um quadro bilateral, muito mais comum em homens e, de início, mais jovens. A fisiopatologia do sniffer, ela é incerta, mas pensa-se que possa ter algo a ver com o DVP incompleto que cause tração nas células de Miller. Quero falar também um pouquinho do pitch de nervo óptico, né? O pitch de nervo óptico são essas depressões ovaladas que são encontradas na região temporal do nervo óptico. Só que a origem do fluido macular relacionado ao pitch de nervo óptico também é incerta. A incidência é de 1 a cada 11.000 e afeta homens e mulheres igualmente. O início do acometimento também vai ser mais tardio, entre a terceira e a quarta década de vida, e vai ser unilateral na grande maioria dos casos. Por fim, queria falar também da retinosquise induzida por medicações, como, por exemplo, a niacina, que é o ácido nicotínico, que tem um efeito hipocolesterolêmico. Essa medicação ela é usada há mais de 30 anos para controle do colesterol, só que a principal complicação ocular da hipervitaminose da niacina é uma maculopatia cistoide, que inclusive foi descrita há mais de 30 anos pelo Guess. Essa maculopatia ela ocorre em 0,67% dos pacientes usando altas doses de niacina oral, que é o que a gente considera entre 1 a 6 gramas diárias. Felizmente, é um quadro reversível, então observa-se uma melhora dos sintomas e dos achados de exame de 4 a 8 semanas após a descontinuidade da medicação. Não é só a niacina que pode gerar retinosquise, outras medicações, como por exemplo o taxano, também pode apresentar esse efeito. As referências. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e pelos comentários. Ótimo, Carolina. Parabéns pela apresentação, tá?
Excelente. Revisão, apresentação, ótimo. Parabéns também pelo mote, pela Fernanda, né, que contribuem para trazer o caso, né? Fernando Dourado e o Daniel Motti. Excelente. Muito bom. Então vamos seguir. ah, a gente vai apresentar agora a imagem da semana. Quem vai apresentar vai ser o Guilherme Fonseca, que é R3. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, sou o Guilherme, R3. Eu vou apresentar aqui a imagem da semana. Vamos começar. Essa é a nossa imagem hoje. Parece o Mickey, né? Quem pode fazer um diagnóstico diferencial dessa lesão, falar sobre localização e diagnósticos diferenciais? Quem não quiser abrir o microfone, pode falar pelo chat. Então, Jorge, André, Cleide, Tereza, não tinha te chamado, né, Tereza? Eu vi agora. A disposição aqui está diferente, não está por ordem alfabética. Então, Lívia, Bernardo, quem quiser comentar. Uma dobra de retina? Então, Tereza, foi a primeira hipótese que eu fiz. Então, pode ser uma dobra de retina, não é. Mas poderia ser, né? Parece um descolamento de retina, você assentou a retina e sobrou essa dobra, por exemplo, né? A imagem de dobras é muito parecida, só que na dobra você tem a retina externa afetada também. Aqui, aparentemente, a retina externa não está tão afetada, né? Mas ótima hipótese. Às vezes, neovaso de retina dá uma imagem semelhante. Certo? Ótimo, Lívia. Só que não tem. O Bernardo falou também, né? O vaso aqui pelo chat, mas não tem aloide aí, né, Lívia? Certo. A gente, em geral, vê aí a aloide, né? E esse neovaso está muito grande, né? Uhum. Em Só geral, que a gente vê ele crescendo na hialoide posterior, né? E sendo um pouquinho menor, mas ótima hipótese também. Né? O o que eu vaso grande. pensei aqui, isso é retina periférica, porque a retina está bem fina, e Isso. tem uma solução de continuidade ali, um rasgão. Podia ser um rasgão na retina, e a retina se enrolou, e na hora que cortou com o OCT, essa imagem aí meio disforme, um rasgão de retina periférico. Tá, mas essa imagem lá do ambulatório, a gente não elaborou tanto essa imagem, não. Não tem rasgo na retina, não tem. Então, poderia ser, eu acho que poderia ser uma ferradura, por exemplo, e você Isso, abrir a por retina, causa né? Isso, da imagem que parece ter uma solução de continuidade, de um mas, rasgão, aí um espaço. mas não tem, Jorge. Tem Isso uma aqui não é alteração, complicado, tem não. uma alteração de coloração, não sei por que se a imagem de cima ela acaba interferindo nessa imagem aí à direita, né, da É, lesão, mas não tem abertura. Então poderia ser uma ótima ideia, uma ruptura, mas se tivesse solução de continuidade, como você falou, mas não tem, tá? A lesão, ela é única? A Ou tem lesão mais parece, dessas? parece... Por quê, André? Pode falar. Pode falar por que você está pensando. Não, a apresentação do que eu vou falar é um pouco diferente disso, mas eu pensei, incluiria no diferencial uma lesão, uma martoma-like, assim, né? Mas Sei. a apresentação é um pouco diferente do que está aí nessa imagem. Então, André, é diferente dessa imagem, mas se você pensar no amartoma, qual amartoma que você está pensando? Astrocítico? Ou tem algum outro amartoma? É uma martoma retiniano mesmo, né? Tá. Então, porque aqui, olha, é, tem uma ideia de que a alteração aqui, se vocês forem prestar atenção, só é na retina interna. A retina externa, ela não muda a configuração. O que está alterado aqui parece que é a camada mais superficial da retina interna, certo? E a refletividade também é igual à da camada mais interna, parece até que é, Isso. é só E- glia, uma em- proliferação ou Então, de camada de fibras nervosas ou glial. então, isso sugere, já que o André falou de amartoma, Hematoma. astrocítico. Astrocítico. Né? Isso, Teresa. Então, quando o Guilherme mostrou essa imagem, é muito difícil de a gente falar de um amartoma astrocítico olhando essa imagem, porque essas imagens clássicas de amartoma astrocíticos são bem diferentes dessa, mas aí o amartoma iniciando,
E o que o André perguntou, existem outras lesões parecidas? Existem outras lesões que o Guilherme vai mostrar agora, tá? Mas isso é uma imagem um pouco atípica, mas que é um hematoma astrocítico, tá? Parece um É, Pac-Man, né? parece. E, então é isso, é interessante, né? A imagem é interessante, o diagnóstico diferencial todo, todas essas hipóteses que vocês falaram são ótimas. E esse é o diagnóstico, então parabéns aí para vocês que chegaram a essas conclusões e o Guilherme vai complementar, né? a- essa revisão, né, Guilherme? Segue aí. E, então, continuando, ia ter o OCT inteiro aqui, né? Da lesão. E aqui o aspecto fundoscópio da lesão em destaque e a autofluorescência à esquerda. E muita Ótimo. paz. Aquela primeira imagem era infrared? Era, aqui é infrared. Essa é incrível, essa imagem, né? É bonita, né? Bonita. Linda. É. Então, falando aqui Tá um pouco tá mais do passando, então. Uhum. começando aqui, falando um pouquinho do caso como inteiro, é um homem, é um paciente nosso no ambulatório que já acompanha há alguns 6 anos com a gente. É um homem de 22 anos, que ele tem acuidade visual de 0,7 e 0,9. Ele apresenta as lesões na pele, lesões de fibromas, apresenta epilepsia, que apareceu após uma ressecção de tumor intracraniano, um astrocitoma, feita em 2018. Ele também é um rim único, que ele fez uma nefrectomia por um angiomiolipoma no rim esquerdo. E aqui tem outras imagens do paciente. À esquerda a gente vê as, as duas endoscopias dele, você vê os múltiplos amartomas, e no olho esquerdo a gente vê ali na média periferia nasal essa lesão que eu mostrei. À direita, os outros, como o doutor André comentou, ele tem vários tipos de amartomas astrocíticos, várias apresentações deles que eu vou mostrar um pouco mais cada um deles na nossa revisão sistemática. E aqui uma foto do paciente mostrando essas lesões típicas da esclerose tuberosa. Pronto. Agora, falando um pouquinho, fazer uma revisão literária aqui do hematoma astrocístico de retina. Não tem como iniciar essa revisão sem lembrar um pouquinho do complexo esclerose tuberosa, que apesar de não ser do hematoma estar presente em outras doenças ou até isolado, sempre tem que correlacionar os dois. A esclerose tuberosa é uma facomatose que cursa com múltiplos hematomas sistêmicos. Os principais sítios é a pele, o cérebro, o óleo e as vísceras, como no caso do nosso paciente foi o rim, mas também pode ter no pulmão, que também é comum. É, Apresenta uma herança autossômica dominante, com penetrância incompleta e expressão variável. 60% dos casos documentados são de origem esporádica, então uma mutação nova, isolada, e 40% são familiares. Como faz o diagnóstico da esclerose tuberosa? Hoje em dia, você já pode fechar o diagnóstico com o diagnóstico genético, apresentando os genes TSC1 ou TSC2, mas aí, uma doença já bem conhecida há muito tempo, a gente tem os critérios diagnósticos clínicos, que basicamente pode ter dois critérios maiores ou um critério maior e dois menores. A maioria deles está ligado à presença desses amartromas em múltiplos sistemas do paciente. Os critérios maiores têm o facial, ungueal, manchas, o tubérculo cortical, abdomioma cardíaco e o angiolipoma renal, são os principais. E nos menores tem os cistos ósseos, fibromas gengivais, múltiplos cistos renais, que o nosso paciente também tem, manchas em confete e a mancha acrômicas retinianas. Falando agora mais especificamente do hematoma retiniano, são tumores benignos na retina, compostos de células gliais, exatamente como a doutora Cleide comentou. Está muito relacionado à esclerose tuberosa, 80% dos casos são ligados à esclerose tuberosa, e neurofibromatose tipo 1 ou isolado. Ele tem ao exame um aspecto cinza amarelado com brilho, podendo ter calcificação
ou tração associada. Na esclerose tuberosa, em geral, são multifocais e bilaterais. Falando um pouquinho da classificação fundoscópica, o hematoma já foi descrito pela primeira vez em 1921, em associação em pacientes com a esclerose tuberosa. Então, naquela época, sem o advento do ACT, já começavam a fazer algumas classificações. Essa aqui é mais recente, da década de 60. Existem 3 tipos principais, que é o tipo 1, que é o não classificado, que é a maioria dos pacientes, 57 pacientes apresentam esses tipos, são mais difíceis de ver no exame, são mais subdiagnosticados. Eles são planos, mais suaves, mais transparentes. Você consegue observar que já estão sobre vasos, isso que facilita o diagnóstico deles quando aparecem, e principalmente ao longo das arcadas em polo posterior. O tipo 2 é o calcificado, esses são bem mais evidentes. Eles são elevados, multinodulares e um aspecto de ameixa. A maioria deles está próximo ao nervo óptico. E o tipo 3 são os mistos. 11% dos pacientes acabam apresentando esses tipos mistos. Eles têm as bordas suaves, como o tipo 1, mas tem o centro calcificado, como o tipo 2. Depois, com o tempo, né, com os exames de imagem, principalmente o ACT, começou a ter uma classificação mais específica, assim, mais detalhada dessas lesões. O grupo da Carol Shields chegou a fazer esse estudo mostrando alterações principais que tem nesses hematomas. Viram que a origem deles, como visto nos pacientes, é na camada de fibras nervosas da retina. 91% das lesões tem esse espaço opticamente vazio, que vai ser importante mais para frente, quando falar um pouquinho mais na correlação com, enfim, com aspectos sistêmicos da doença. 62% tem calcificações, 19% tem fluido subretiniano associado e 13% cursam com edema cistoide. Falando um pouquinho da classificação pelo ACT, essa mais recente de um grupo italiano, eles dividem em 4 principais. O tipo 1, que é o mais frequente, é uma lesão mais plana, oval, semi-transparente e acinzentada. Ele está localizado basicamente na camada de fibras nervosas da retina, sem tração e tem uma transição suave com a retina. Ela não chega a alterar as camadas subjacentes. O tipo 2, que são 26% das lesões, é uma lesão em domo elevada, mas menor de 500 micras, acima da camada de fibras nervosas da retina, tem tração retiniana associada, são mais distintos das outras camadas adjacentes, então tem uma transição mais abrupta para a retina normal e desorganizam um pouco dessas camadas. O tipo 3 é semelhante ao tipo 2, porém mais elevada, tem calcificações em amora, múltiplos espaços opticamente vazios que eu mencionei anteriormente, e tem esse aspecto ruído de traça na parte superior dela, mas na parte mais elevada dela. E o tipo 4, que é o menos frequente, também é mais elevado, tem mais de 500 micras e possui um espaço opticamente vazio único, é uma massa não calcificada. Esse estudo foi interessante porque eles acabaram correlacionando com afecções sistêmicas. Cada um desses tipos de lesões observadas no ACT. Tinha um grande N, se não me engano, falta de 52 pacientes, mas às vezes é interessante para a gente, caso pegue um paciente desse no nosso consultório, você direcionar um pouco a sua investigação. O tipo 1 é muito frequente em todos os pacientes, então estava presente em 100% dos pacientes, então acabou não ter correlação sistêmica específica, mas o tipo 2, em 92% dos pacientes tinham placas cutâneas fibrosas. O tipo 3, 70% tinham astrocitomas gigantes, de células gigantes subependimários. E o tipo 4 estava muito associado, em 3/4 dos pacientes, com a linfangiomatose pulmonar. Passando agora para o manejo dessas lesões. A maioria estacionária, depois diagnosticada, dificilmente cresce. Quando cresce, é bem discreto e bem devagar a progressão. Então, em geral, nossa conduta é expectante, com avaliações periódicas. Porém, existem relatos de possíveis evoluções favoráveis,
como um crescimento rápido da lesão, exudação adjacente associada a um descolamento de retina, hemorragia vítrea e até relatos de um glaucoma neovascular secundário. Para cada um dessas complicações, existem tratamentos específicos, a gente vai comentar um pouquinho aqui, mas principalmente, caso tenha um edema macular secundário a um edema de um edematroma, a gente pode lançar a mão de uma EVT de anti-VEGF. Caso tenha exudações focais, extrafoveais, a fotocoagulação e o micropulso são tratamentos viáveis. Está ligado a não ter liberdade. Acho que alguém ligou o microfone. Também tem relatos de uso de PDT para tratamento dessas complicações. E agora eu vou falar um pouquinho mais de um inibidor de mTOR, com everolimus e sirolimus principais. São muito utilizados já em outras clínicas para tratamento de tumores do sistema nervoso central e renais, mas nos últimos anos que começaram a avaliar esse uso para as lesões retinianas. Como é mencionado, a maioria das lesões retinianas não cursam com muitas complicações, então dificilmente tem estudos que avaliaram o uso deles diretamente para tratamento dessas complicações. Então, a maioria dos estudos são retrospectivos em pacientes que apresentavam lesões retinianas e foram tratar complicações sistêmicas. Eu peguei esse estudo aqui em que fizeram com 13 pacientes, 59 lesões, que acompanharam em média ali 3 anos, 39 meses. Eles viram que, com o uso do inibidor de mTOR, teve uma redução média de 14,6% da espessura total desses hematomas e uma redução de 6,8% do diâmetro da base. Eles também viram que essa redução é importante nos primeiros 6 a 2 meses. E depois disso, tivemos menos uma redução e mais uma manutenção das novas dimensões da lesão. E apresentam muitos poucos efeitos adversos. Os principais deles é acne e úlceras orais, que também já são muito já são muito observados em tratamentos para as lesões em sistema nervoso central e renal. Essas aqui são as referências. Muito obrigado a todos pela atenção. Parabéns, Guilherme. Excelente. Excelente imagem, ótima. Difícil de a gente dar o diagnóstico no começo, né? E parabéns pela revisão, tá? Bem completa. Ótimo, Guilherme. Obrigado. Excelente. Obrigado você. Agora a gente vai para o artigo. O artigo, só fazer uma introdução, eu acho que esse artigo é muito interessante todo mundo lê. Ele relaciona a espessura ou altura do DEP com um prognóstico visual durante o tratamento de uma DMRI exudativa, tá? É estudo pós-hoc dos estudos Harbour e que estudaram o brolucizumab, né? Rock Harrier, e aí o João vai apresentar o estudo. João, João R1, você quer compartilhar já? Isso. O João Martins. João. Boa noite a todos. Eu sou o João Vitor Bezerra, um dos 3 aí, R1s aí do serviço. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Sérgio pela escolha do artigo e auxílio também na confecção dessa apresentação. Conforme o professor Sérgio já falou, esse artigo ele vai relacionar principalmente aí a espessura do epitélio pigmentar e a variabilidade dele, como isso vai afetar os desfechos visuais em pacientes que apresentam DMRI exudativa. Nessa introdução do artigo, é levantado que as terapias anti-VEGF elas já são amplamente conhecidas na atuação delas, que é principalmente na redução do líquido do fluido intra e subretiniano, e assim melhorando a acuidade visual. Mas tem também o descolamento do epitélio pigmentar, que acaba sendo uma lesão extremamente comum na degeneração macular relacionada à idade, e que acaba não tendo tão bem relacionado a sua espessura com os desfechos visuais.
nesses outros estudos que chegam até a mencionar que tem uma relação da espessura do DEP, não está muito bem estabelecido se está tendo algum tipo de melhoria nessa acuidade visual. E é nessa e é nesse gap que o estudo acaba encontrando ali uma maneira de tentar responder essa pergunta. Dos objetivos, esses dados foram retirados aí do ensaio clínico fase 3 do Hawke e do Hare, que forneceram uma vasta quantidade aí de dados de alta qualidade, incluindo medições precisas da espessura do DEP por meio de OCT e avaliação regular da acuidade visual corrigida por meio da DTRS. Como que foi, vou apresentar um pouquinho de como que foi esses estudos aí, que, como o professor mencionou, foi uma análise post-hoc, já utilizaram os dados coletados deles. Os métodos foram 2 ensaios clínicos randomizados de fase 3, com segmento a partir de 96 semanas, duplo cego e multicêntrico. No estudo ROC, os pacientes foram tratados ali com brolucizumab 3 mg, outros com brolucizumab 6, outros aflibercept 2, e no Hare com DMRI com brolucizumab 6 mg e aflibercept 2 mg. É importante ressaltar que nesses 2 estudos, os pacientes tiveram 3 doses mensais, loading dose, seguidos por dose a cada 12 semanas do grupo do brolucizumab, 6 mg, com ajuste para cada 8 semanas se detectar a atividade da doença, e o grupo aflibercept também com dose a cada 8 semanas depois da loading dose. Eles foram seguidos aí por esse período de 96 semanas. No estudo em questão, foi utilizado, eles apenas selecionaram os pacientes que fizeram uso de brolucizumab 6 mg e o aflibercept 2 mg para criar essa corte única. E era necessário que pelo menos tivesse 2 OCTs basal. Foram selecionados aí pelo menos 1.459 pacientes desses 2 estudos. E a espessura máxima do descolamento do epitélio pigmentar foi medida ali da borda interna do epitélio pigmentar até a membrana de Bru, numa área macular de 6 milímetros por 6 milímetros. E essa amostra aí foi subdividida em grupos com base nessa espessura em diferentes momentos do tratamento. No baseline, semana 12, e semana 48, e na variabilidade da espessura do descolamento do epitélio pigmentar ao longo do tempo. Também foram investigadas aí, efeitos adversos, como a ruptura do EPR, principalmente no subgrupo com DEPs acima de 400 micra, na 12ª semana. Nesse sentido, essa associação aqui foi classificada em diferentes faixas de espessura, menos de 200, né, também, outras faixas de 200 a 300, 300 a 400 e 400. Nessa semana 12, foi uma fase crítica para ver a resposta do tratamento, e desde essa semana a espessura foi monitorada regularmente. Já a variabilidade ficou só mais entre essas, a referência ficou entre a semana 12 e 96, e a variabilidade foi calculada utilizando o desvio padrão dessas medições de espessura ao longo desse período. E esses pacientes foram agrupados em quartis com base em suas variações de espessura do PED, sendo o quartil 1, o de menor variabilidade, o de referência, e até o quartil 4, que seria o quartil com maior variabilidade. E aí esses grupos também foram avaliados quanto aos ganhos de acuidade visual. Além dos ganhos visuais, o estudo também investigou a presença de fluido intra e subretiniano a partir de quartis de espessura semana 48 e comparou a prevalência em cada um deles. Na parte estatística, foi realizado um modelo de análise de variância para comparar os resultados visuais em diferentes grupos. E é importante ressaltar que fatores como acuidade visual inicial e dados de fluido foram os principais fatores fixos ali na análise. E, para lidar com os dados ausentes, eles usaram o método de última observação levado adiante, para os pacientes que não conseguiriam completar o estudo, ainda pudessem incluir na análise. Aqui está mais ou menos como foi dividido essa população total do estudo. Dos 1.459, tinham dados aí apenas 1.383, quase todos, na verdade, e subdivididos em grupos de acordo com a espessura do DEP basal. Agora, para os resultados em si,
Nesses subgrupos, eles eram bem pareados, sem muitas diferenças entre os grupos, sem diferenças significativas. Aqui, nesse primeiro gráfico do estudo, você já vê que mostra uma clara relação entre os ganhos visuais, medidos aí em letras da acuidade visual, em pacientes com um descolamento, um DEP menor que 200 no baseline. Já conseguiu aí um ganho visual de 7 letras ao longo das 96 semanas, enquanto que aqueles que têm um DEP maior que 200 conseguiram ali um ganho de 4,6. Já no subgrupo do DEP maior que 300, você vê ainda que o ganho médio foi menor, mas ainda foi cerca de 4 letras, corroborando ali ainda o que o outro subgrupo de 200 já mostrava, que é os avanços menores em espessuras maiores. Já no descolamento do DEP acima de 400, reforça ainda com ganho médio de 3 letras. Agora, nos pacientes com um DEP menor que 100, na semana 12, eles, no final do estudo, tiveram um ganho médio de 6,6 e os maiores que 100, 5,6, mostrando aí que é um importante preditor. Esse DEP na semana 12 acaba sendo um grande preditor de resultados visuais aí a longo prazo. Então, mostra aí também que pacientes que não apresentaram uma redução significativa do DEP, depois das primeiras doses de tratamento aí, né, dessa loading dose, estão em risco de ter resultados visuais piores até a semana 96, mostrando aí até mesmo uma possível consideração na mudança de tratamento. Aqui, ele mostra também nos pacientes com um DEP acima de 400, eles foram subdivididos aí, um DEP muito espesso mesmo, foram subdivididos naqueles que evoluíram com uma rotura do EPR. Cerca de 33% desses pacientes tiveram uma rotura e aí tiveram uma perda média de 9,7 letras até a semana 96, enquanto que aqueles com um DEP de 400, ao final do estudo, ainda tiveram uma perda visual, mas assim, muito menor do que os 9,7 do DEP com rotura. Aqui mostra agora uma análise mais em consideração a variabilidade do DEP, mostra aí pacientes ali em torno com uma variabilidade menor que 9, tiveram um ganho médio de 6,2 letras ao longo dessas 96 semanas, e aqueles com alta variabilidade, acima de 33, ganharam cerca de 3,3 letras, mostrando aí que essa estabilidade nessa espessura acaba sendo muito importante para otimizar os resultados visuais, e grandes flutuações, por consequência, estão associadas a piores desfechos visuais, sugerindo ali uma análise de que manter a espessura do DEP pode ser um objetivo bem importante durante o tratamento. Aqui, aquela mensuração da associação que tem do fluido intra- e subretiniano com espessuras maiores do DEP, mostrando alguns pacientes com DEP espesso na semana 48 tiveram cerca de 3,9 vezes mais chance de apresentar fluido intratidiano com DEP mais espesso, e sugerindo aí que esses pacientes apresentam maior atividade neovascular. Bom, aqui, esse gráfico aqui, ele não está no artigo necessariamente, mas ele acaba resumindo todo esse ganho de acuidade visual de acordo com os principais parâmetros. Primeiro, ali, o DEP de 200 e o DEP menor que 200 e o DEP maior que 200, mostrando ali a diferença da acuidade visual, o ganho mais significativo maior que 200, e nas variações e ao longo do estudo, a variação do DEP, que acaba sendo, os DEPs mais estáveis acabam tendo maior ganho de acuidade visual ao final do estudo, e os DEPs acima de 400 que não tiveram ruptura do EPR também tendo menor ganho visual. Bom, na discussão, ela acaba sendo uma reflexão de tudo aquilo que foi visto nos resultados, principalmente com relação ao ganho de visão menores em espessuras maiores, indicando aí que uma espessura do DEP pode refletir essa atividade neovascular mais agressiva, exigindo também um tratamento mais intensivo.
Outro ponto seria essa questão dos pacientes com DEP acima de 400, terem um risco ainda maior de ruptura do EPR, justificando um monitoramento mais rigoroso desses pacientes. E, por conta disso, esse monitoramento da espessura e variabilidade pode ser incorporado à prática clínica, ajudando a personalizar o tratamento com anti-VEGF e melhorar também os resultados visuais a longo prazo. Outros pontos positivos ali desse estudo, que ele acabou utilizando uma amostra grande com 2 ensaios clínicos duplos cegos, um OCT com imagens, 2 estudos bem robustos, mas que tem problemas ali inerentes, que acaba por ser uma análise post-hoc, acaba não sendo o objetivo primário do estudo, levando a viés de interpretação, ou até mesmo alguns valores faltantes aí. Então, esse foi o artigo da semana. Muito obrigado. Ótimo, João. Excelente, viu? Parabéns. Deu para a gente pegar muito bem a essência do artigo. Então, que é basicamente a altura do DEP é um biomarcador importante durante o tratamento de uma DMR exudativa, tá? Então, além de outros fatores líquidos intrarretiniano que a gente usa, a altura do DEP é importante. É importante aplanar o DEP e manter ele baixo, que a variabilidade, como o João mostrou, também é um indicativo de prognóstico visual pior, né? Então, é muito interessante ler o artigo e a gente vê esses detalhes todos que o João explicou muito bem, tá? Vale a pena a leitura. Obrigado, João. Excelente, tá? Muito obrigado, professor, novamente. Obrigado a todos pela atenção. Boa noite. Ótimo. Boa noite. Agora vamos finalizar com o caso cirúrgico. O Zé Lércio, que é fellow, que vai apresentar. Zé, Oi, professor, boa noite. boa Todo noite. mundo, o senhor tá vendo? Dá para ver a Tá- tela? Aham, dá para ver. Ótimo. Então, boa noite, me chamo Laércio, vou apresentar o caso cirúrgico de hoje. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio e a doutora Lia Zumblick também. Então, vamos lá. A gente tem um paciente do sexo masculino, de 50 anos, que apresentava queixas de moscas volantes no olho direito 2 semanas, evoluindo com baixa qualidade visual súbita, negando trauma. Ele negava qualquer comorbidades. Ele tinha um antecedente oftalmológico de alta miopia e ter se feito cirurgia refrativa há 14 anos. Eu não sabia especificar qual. Ele apresentava acuidade de 20 e 200. Esse seria o Daytona desse olho. E eu gostaria de abrir para possíveis condutas. Ótimo. Então, um descolamento de retina com essas lesões. Qual aqui qual o tratamento mais adequado para esse paciente? Então, Jorge, André, Lívia, Tereza, Professor, Bernardo. Oi, fala. eu vou Desculpe. só fazer uma marcação, porque talvez aqui a imagem não fique tão boa, até pela transmissão Zoom. O paciente tinha Aham. 3 rupturas nasais, como está desenhado Isso, na ferradura, e tinha uma ruptura mais circular, temporal, já infiltrando. ótimo. Então, a gente vê nitidamente esse descolamento maior nasal superior, tem as 2 rupturas, mas existe uma outra ruptura nasal mais inferior e uma outra ruptura temporal. Então, são 4 rupturas, né? Isso. Mais ou menos na mesma linha do Equador, né? Ah, mas em localizações bem diferentes, tá? Isso é importante na decisão cirúrgica aqui. Quem quer começar? Antigamente a gente consideraria um caso simples de descolamento de retina para introflexão escleral, né? Aham. São rupturas pequenas, você põe o buckle, põe a faixa, põe um pouco de ar depois que drena, o ar vai ajudar a aplanar a retina e está colado. Então, eu acho que eu mantenho a minha conduta. Tá, então perfeito. Então, um voto para introflexão escleral. O paciente é fácil, né? Ah, então, ah, então Jorge, você está aí, não? Bom, concordo plenamente. Um paciente fácil, 50 anos, com essa suturinha aí, eu passaria uma faixa e tentaria ver, talvez nem injetasse ar, certo? Só botaria o buckle, depender da altura da acúmulo de líquido, drenaria ou não, mas tentaria primeiro um buckle. Se não der certo, ele já passou o buckle,
depois de fazer uma vitrectomia, mas seria muito bom se ele colasse com o banco, preservaria bem o cristalino dele por pelo menos 10 anos. Tá Agora, ótimo. aí na retinografia, eu não estou entendendo muito bem essa linha vertical escura. É vítreo isso aí? Acho que é DVP, né? Isso, Mas deve ser professor. TVP, É. Eu queria só saber se tem sangue no vítreo. Não, Eu acho professor, isso é visualizado. Não, tá. então é aquela conduta mesmo. Tá. Pedro Braga, você está ouvindo aí? Você consegue falar? Oi, professor. Estou ouvindo, Oi. sim. Está conseguindo me ouvir? Oh, dá para ouvir, Pedro. O que que você acha? Outras técnicas cirúrgicas aqui, além de introflexão? Ah, professor, eu acho que aqui ficaria, né, acho que pneumática aqui já não caberia, né? Posição de cabeça é muito mais difícil, tudo, Aham. considerando um paciente de 50 anos com DVP, né? Por isso que, Isso. assim, citando. Acho justo essas considerações, né, num paciente fáscico, é, e a possibilidade de uma introflexão escleral. Não sei se eu ficaria tão, assim, inclinado, né? Mais até porque em preservar tanto esse cristalino, Aham. mas considerando, né? Enfim, 50 anos, né? Pela idade e esse processo de catarata que vai ser acelerado Uhum. não, pela própria idade, né? Mas assim, daria também para pensar numa vitrectomia simples com gás, mas acho que talvez é, associado com a faixa, considerando a miopia também, né? Então, já que Tá. seria um procedimento combinado, talvez fosse talvez a melhor opção mesmo considerar só o buckle no primeiro momento, concordo. Perfeito. Então buckle inicialmente, mas também a vitrectomia primária eventualmente seria uma opção, né? Tá. Só uma Bernardo? observação. Oi, André. Considerando assim, André, não ouvi você aí, André, desculpa. Pode falar, André. Não, imagina, eu acho que os dois procedimentos são válidos, a introflexão e a vitré, mas Aham. a única ponderação que eu faria para a introflexão seria o fato de você talvez ter alguns pontos de aplicação de crio, e o crio a gente sabe que se você aplica muito ele pode ser um indutor de PVR, né? Então, Aham. como esse paciente tem 4 roturas, seria algo a se considerar e pesaria um pouco, talvez, para a vitré, mas eu acho que os dois procedimentos são válidos, tanto a vitré, e eu complementaria com uma faixa, como o Pedro colocou, e a interflexão escleral também seria uma opção, mas com essa ponderação da crioterapia, né, que eventualmente pode induzir PVR. Tá ótimo. Atualmente a gente faz muito pouco crio quando faz a Introflé, né? A gente faz Por isso que eu gosto de colocar um pouco de ar, porque já estica logo a retina, e depois a gente complementa no pós-operatório imediato com fotocoagulação. Então é mínimo crio, e, Uhum. por exemplo, quando a ruptura é muito grande, a gente até evita de fazer crio para não mobilizar muito EPR para o vítreo. E trata mais com laser mesmo. Então, eu acho que dá para dosar a quantidade de crio. Mas o único problema aí que eu acho que ele vai ficar com bastante floater fazendo sem vitré, né? Porque você vê que já tem umas opacidades bem densas no eixo visual. E é a única ponderação que eu faria contra a Introflé. Ótimo. Bernardo, o Bernardo escreveu aqui, Bernardo, você não quer falar? Você não quer abrir o microfone? E você aí comenta o que você escreveu aqui? Eu não sei se você tem acesso ao microfone. O Bernardo escreveu, se quiser abrir o microfone e falar, Bernardo, é melhor, mas não sei se você consegue. O Bernardo falou que na ideia de associar uma introflexão com pneumática. Então, com a introflexão, Bernardo, você já consegue bloquear essas rupturas. Talvez não tivesse que colocar gás, mas se você drena e sai muito líquido e o olho fica hipotônico, aí você pode colocar como a Teresa sugeriu, tá? Não sei se essa é a ideia sua, tá? Mas Eu pensei nisso mesmo, professor. Não sei se dá para me ouvir. agora dá para ouvir, sim. Pode Pensando falar. a maioria das roturas são superiores, né? Por Aham. mais que não sejam tão próximas, fazer a introflexão e completar com gás, que ajuda nas roturas superiores. E aí o risco menor delas, porque o risco eu acho que é não ficar todas na mesma posição, né? Porque elas são tão distantes do buckle não pegar todas na mesma altura, né?
Então, a Isso, pneumática pelo menos seguraria as roturas superiores, enquanto o banco ajudaria talvez mais na rotura inferior aí. tá. É interessante, né? Eu entendo a preferência de vocês pela introflexão, mas esse é um caso que eu faria uma vitrectomia primária, sabia? Porque ele tem 50 anos. Depois, o cristalino, pelo gás, estourando uma catarata, eu faria secundariamente a faco, mas eu acho que eu conseguiria tirar todas essas opacidades vítreas, fazer um laser mais preciso na cirurgia, colando a retina, em vez de fazer depois, porque são múltiplas rupturas, e, e deixaria com gás. Ah, eu acho que, como são múltiplas, é difícil deixar com SF6, mas deixaria com C3F8, uma opção, desde que o paciente não morasse no litoral, morasse em outro lugar, se ele pudesse ficar, continuar em São Paulo, né? Se fosse o paciente que tivesse que viajar e tal, mas a segunda opção seria a introflexão, mas é um caso que eu tenderia a fazer aqui vitrectomia primária, apesar da opacidade cristalina depois, que ele já tem 50 anos, tá? Ou sem faixa. Sem faixa, porque as rupturas são superiores. Se as rupturas fossem grandes, Teresa, e tivesse então uma dispersão de pigmento maior para o vítreo inferior e ele tivesse um risco de formar um PVR inferior, aí eu colocaria uma faixa, associaria uma faixa. Como as rupturas são pequenas, ele só tem 2 semanas de história, aí eu acho que a migração de EPR é pequena, então nesse caso eu não colocaria faixa associada, faria só uma vitrectomia primária sem faixa. Mas eu entendo a sua preocupação. Quer dizer, se eu tiver qualquer PVR e fizer só a vitrectomia primária, tiver uma faixa ajudando na indentação da periferia, eu posso ter um redescolamento tardio, né? Mas eu acho que eu correria esse risco. Nesse E caso específico. professor, Tem até um estudo, se eu não estiver errado, quem apresentou no passado no Congresso CBO, no dia especial, que comparando fazer introflexão vitrectomia com ou sem faixa em pacientes adultos e mais ou menos estatisticamente não é significante diferença entre um e outro, não. Mas quando você tem em crianças, a faixa geralmente ajuda mais. Teoricamente, na minha cabeça, é porque na criança é muito mais difícil você realmente tirar o vítreo da base e a faixa vai ajudar mais do que no paciente míope adulto que já tem um descolamento parcial de vítreo aí e que vai ser mais fácil de remover. Certo, certo. e E aqui, professor, oi, fala. desculpa, eu pensaria em fazer a faco, não sei o que o senhor acha. Ele já tem 50 anos, por mais que o cristalino não seja opaco, ele não sei se ele beneficiaria poupando o cristalino. Então, você pode tirar o cristalino, mas eu evito isso, sabe? Porque são duas coisas que eu tenho que explicar para o paciente: o descolamento e a catarata. É um procedimento só. Então, talvez fosse mais simples fazer isso. Eu entendo. Mas eu acho que do jeito que eu converso com o paciente, desde que eu gosto de conversar, é um problema de cada vez. Eu falo, olha, quando eu indico vitrectomia primária, eu vou colar sua retina, provavelmente depois a gente vai ter que operar a catarata, depois de 3 meses a gente opera, tá? E daí eu consigo fazer isso separadamente. Mas concordo, Bernardo, você poderia fazer os dois procedimentos. Então, se eu tivesse opção pela vitré primária, eu posso fazer a faco vitré. Passo a faco primeiro, implanto a lente, vejo até melhor a periferia, vou até para a periferia melhor, para descolar esse vítreo melhor, examinar a hora mais adequadamente, tá? Sem risco de causar uma catarata iatrogênica, eu consigo fazer, tecnicamente fica mais fácil fazer, eu entendo. Mas eu prefiro fazer a cirurgia separadamente, mas faz todo sentido também fazer no mesmo tempo cirúrgico, tá? A vantagem da introflexão é isso, você não se preocupa com cristalino, você bloqueia a retina. Mas não foi isso que o Laércio fez, certo, Laércio? Porque a gente tem Certo, um professor. cirúrgico com pouca opção de entrada, né? Então, segue aí que a gente vai discutir mais o caso, Laércio. Certo, professor, exato. Como o professor Sérgio falou, e os discutidores, excelentes comentários. Eu trouxe aqui só para destacar mesmo
a OCT, o paciente estava com mácula off, mas considerando todo o nosso contexto de fila cirúrgica e pelas necessidades, a gente acabou optando pela pneumática nesse paciente. Essa imagem é o POI, acabou fazendo ali 3 bolhas superiores. No primeiro, aí a gente fez a posição de uma manobra do rolamento, posição de cabeça, ele ficou em decúbito lateral direito. No primeiro PO, logo de manhã cedo, eu fechei superior, deixei ele um pouco de lado, fechei as outras duas, e no mesmo dia eu já deixei ele de lado mais 2 horas pro lado decúbito do outro lado, a gente fechou o olho, a rotura temporal superior. Tudo no primeiro pós-op. E saiu de lá com a mácula colada, né? Só falta você falar que foi com ar. Deu vontade, professora, exatamente porque, como eram muitas roturas, eu fiquei com medo da bola de C3F8 ficar pequena e talvez passar batido. Mas aí a gente acabou fazendo com o C3F8 mesmo. Mas, sim, inicialmente a minha vontade foi de fazer com ar, justamente devido a esse arco mais nasal ser maior. E aí eu ficaria mais seguro. Porém, com o C3F8 a gente conseguiu mobilizar. Nesses casos, eu sei que assim, as referências mandam ficar 6 horas em face down para liberar mais a mácula, mas quando é C3F8 eu tenho optado por ficar por mais tempo, porque a bolha é menor, então ficando 8 a 10 horas e depois fazendo levantar a cabeça, para não ficar aquele líquido residual, tendo melhores resultados também, eu tenho percebido. E 2 meses depois, paciente 2040, sem gás, temporal parece que tem líquido, mas eu rodei o OCT ali, não tem, é mais uma opacidade, uma opacidade do vítreo mesmo. Aquela questão do DVP, ele também não queixa de moscas volantes, não tem alteração de perda de campo significativa, ele está super satisfeito. Eu vi ele hoje, inclusive, está super tranquilo, a autoflu também não tem displacement, nenhuma alteração grande significativa. Excelente. Lércio, não é simples de fazer isso quando você tem rupturas em locais diferentes. Não há indicação primária de você fazer pneumática, certo? Certo, professor. Mas é uma forma que você encontrou de você virar o paciente para a posição, bloquear temporariamente com gás as rupturas, ali isolar, reabsorver o líquido, o EPR bombeou, você vai lá e fechou com um laser. E aí você vai mudando a posição de cabeça e fechando as rupturas, certo? Isso. O problema de sobrar um pouco de líquido é a ruptura reabrir, né? O laser, você faz um laser com um laser discreto, provavelmente essa ruptura não vai fechar e vai infiltrar líquido de novo nela, né? Então não é normalmente o que a gente faz usualmente, mas eu acho que é uma opção para quando você tem poucas vagas cirúrgicas pelo movimento grande de um serviço, acho que você pode usar cada vez mais pneumática dessa forma, né? Eu acho que a experiência que o Minelli está tendo lá no Canadá, tá? Um volume gigantesco, se faz muita pneumática por isso, porque não tem sala para todo mundo, né? Então, eu acho que o que o Lércio quis mostrar aqui, olha, num caso que usualmente você faria, olha, uma vitré ou uma interflexão, eu consigo colar com uma pneumática, que é mais simples. Dá muito mais trabalho, né, para o cirurgião aqui. Não digo muito mais trabalho, mas é um trabalho diferente. Você tem que ficar no ambulatório, como ele ficou, fazendo o decúbito do paciente diferenciado e fazendo laser, né? Você... Foi um tempo razoável, né, Lárcio, que você gastou aí. Foi umas 6 horas, mais ou menos. Desde o momento que ele chegou, até faz o laser, muda de posição, faz o laser, muda de posição, mas ele saiu bem no primeiro dia. Ele era um paciente de 50 anos, rígido, bem ativo, então eu expliquei para ele, ele aceitou e colaborou, ele entendeu, assim, bem a dinâmica do procedimento. Tem que conversar bem mesmo, porque querendo ou não 50 anos, mas ele topou, ele estava ciente dessa tentativa e graças a Deus deu tudo certo. Um procedimento de 6 horas, então, com pausas, né? Exato, com pausas. Mas menos, assim, acabou tendo menos comorbidade aí para ele, evitou Não, uma perfeito. sedação. Eu acho que isso eu acho que é interessante você mostrar para a gente ver que tem uma alternativa teoricamente mais simples, né, que não envolva um centro cirúrgico, né, e que a gente pode colar. O fundamental é você colar, né? Você injetou 0,03 de C3F8 a 100%? Eu injetei, eu geralmente já um pouquinho mais, professor. Eu fiz 0,04, às vezes 0,04, às vezes já fiz até 0,5, não tive problema de pressão. Você Nele eu faz a cogitei, paracentese depois. eu faço paracentese sempre antes, E depois para ver também. quanto que eu tirei, para saber quanto que eu posso pôr, se eu posso pesar um pouco a mão ou não. Mas seguindo um pouco aquele princípio do Rajev Imune, né, o canadense lá, o Uhum. Minelli tá. E
Mas eu quis muito fazer com ar nesse caso, porque eu fiquei preocupado da C3F8 não dar conta. Mas o ar, você teria que injetar um volume muito maior. Sim, o O ar não 0,8. expande. Então, mas o ar não vai expandir. Você tem que injetar na hora. É difícil para você manter uma pressão adequada, né? O C3, Sim, você injeta um volume maior, ele quadruplica, né? sim. Então, você injeta 0,03, ele vai virar 1,2, né? Se você conseguir injetar 0,05, né? Ele vira Aham, 2, né? sim. De volume, né? 2 ml. Então, é por isso que a gente injeta o gás, para ele expandir lá dentro. Mas, Lércio, excelente aqui. Quer dizer, você está mostrando, olha, tem técnicas alternativas para quando eu tenho um centro cirúrgico com muito volume, né, um serviço com muito volume, um centro cirúrgico que eu não consigo drenar tudo, eu consigo fazer uma pneumática aqui, né? Excelente. Jorge, comentários aqui. André, Tem comentários. várias coisas interessantes nesse caso aí. Primeiro, parabéns, ficou lindo. Faço bastante pneumática hoje em dia, adoro a técnica, mas eu não pensaria nesse caso aí, pelo fato do que você mesmo falou. Você tinha que mobilizar a cabeça porque eram quadrantes totalmente à parte que aconteceria. Então, você aplanou, você fez o laser, mas quando você está bloqueando o outro lado, o que é que vai acontecer? O laser não cicatrizou, você vai levar uns 10 dias para começar a cicatrizar esse laser, podia infiltrar e redescolar. Provavelmente, o que eu quero pensar aí é que você tinha um descolamento parcial de vidro e com a bolha de gás, na hora que você bloqueou, o vidro também ajudou bloqueando a entrada de fluido e deu um tempo para conseguir cicatrizar o laser. Mas a outra opção de seria muito ruim, como disse, você tinha que botar um volume muito grande. Geralmente eu injeto SF6 entre 0,5 e 0,6, mas para isso eu preciso fazer um paracentese que eu consiga tirar pelo menos entre 0,3 e 0,4 da câmara anterior. Nem sempre a gente consegue, aí eu tenho que injetar um volume menor. Qual a vantagem do SF6? Apesar de ele só fazer dobrar de volume, ele dobra muito mais rápido do C3F8. O C3F8 vai levar uns 96 horas para chegar ao estágio final dele, enquanto o SF6, 48 a 72 horas já chega no estágio final de dobro. E, além disso, se eu não estiver errado, em torno de 2 a 4 horas, ele já cresce 50%. E daí em diante é muito lento o processo de expansão. Então, o SF6 também demora bem menos dentro do olho do que o C3F8, ou seja, você tem menos movimentação da bolha, que poderia causar tração em outros locais pelo próprio vítreo e rasgar em outro lugar, como já aconteceu comigo, fazer uma bolha, um pneumo superior, colar lindamente, e a bolha ficar lá, 15, 20 dias depois, você tem um rasgão diametralmente oposto, inferior, nasal, qualquer coisa desse tipo inferior, porque provavelmente a bolha estava movimentando o vítreo e ele tracionou lados opostos e rasgou. Eu tinha certeza que não tinha aquele rasgão e apareceu. O paciente redescolou. Então, são observações minhas com relação a isso, mas ficou lindo aí. Pneu é uma opção sempre muito boa, principalmente pela teoria do displacement, você tem menos metamorfopsia e a qualidade de visão é muito melhor. Mas, por causa da posição dos rasgões, nesse caso aí, eu não pensaria em primeira mão. Ótimo, ótimo. Tereza, quer comentar? Eu acho que está bem discutido. Ótimo. O André aqui não está mais, né? Eu acho que ele já saiu. Bernardo, algum comentário aqui? Pedro, vocês que discutiram? Parabéns, né? Ótimo, isso, Ficou exatamente. ótimo. Eu concordo com o que foi dito. Mantenho que eu não teria feito dessa forma aí, mas eu entendo os motivos aí porque que o Laércio optou por fazer a pneumática e ficou muito bom, né? Parabéns aí, Laércio. Foi legal, muito bom. Bernardo, quer comentar? Professor, eu não faria pneumática, mas incrível, realmente. Até eu mandei no grupo, na mensagem, até as opacidades do vidro saíram com a pneumática. Melhoraram. Eu Exato, vi, né? Foi muito bom. vi aqui.
É excelente. Então, é uma técnica alternativa que você pode usar ela ao extremo, como nesse caso. Eu acho que o Laércio mostrou por isso. É um extremo de uso de pneumática e que pode dar certo, né? Pode dar certo, como foi esse caso. Em 6 Extremo horas. que eu ainda não sei, mas o Rajmuni já mostrou nos grupos que eu compartilho com ele, é fazer pneumática para rasgão de 180 graus, rasgão gigante, e colar. Eu nunca fiz. Ele bota bolha dupla, ele bota uma bolha e 2 dias depois ele faz paracentese de novo e injeta uma outra bolha de SF6 com... Primeiro ele injeta 0,5, aí ele espera 48 horas, faz nova paracentese e injeta em torno de 0,3, 0,4. E aí ele faz uma bolha enorme, dupla, e para paciente rasgão gigante, quando o rasgão gigante é superior. Eu nunca tentei, viu, gente? Não sei se isso vai funcionar na minha mão, mas na dele funcionou. Tá vendo, Laércio? Eu tava dando uma dica para você. A próxima caso aqui ser uma Tem uma ruptura. paciente que eu tratei assim muitos anos atrás, que era por causa também de problema de centro cirúrgico. E ela ficou colada. E era uma ruptura gigante tratada com gás. Mas ela tinha a retina colada. Ela tinha o rasgão, mas não tinha descolado a Sem retina. descolamento. Sem Sem descolamento. descolamento. Sem descolamento. Você só planou a retina periférica para fazer o laser mais perifericamente, é isso, né? Exatamente. Tinha um pouquinho de líquido na Na borda. borda da retina, né? Então, mas ela ficou colada. E depois que, no pós-operatório, depois de anos, você via aquela a borda da retina toda virada para o vítreo. Então, ela ia plana, 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 tinha uma margem de laser e ela estava vindo para o vítreo mesmo. Então, você vê que era uma tração importante, mas ficou colada. Certo. Excelente, ótimo. Lércio, comentários finais? Professor, eu só realmente gostaria de chamar a atenção, como todo mundo falou, que pneumática tem cada vez ficado, as indicações têm se estendido a cada ano, né? Veio o Pivot aí com as clássicas, o próprio Rajesh Muniz estendeu, e ele mesmo tende a puxar essa bandeira, justamente pelo custo, pela questão de saúde, né? E menos invasivo, por isso que eu tenho trazido esses casos, para justamente ficar aquela interrogação, será que tem como? Será que dá? Esse caso mesmo eu fiquei, será que dá? E a gente consegue muitos bons resultados com isso. Tem estudo, também tem outros trials mostrando que a pneumática não atrapalha, não piora a visão, se for, não der certo, for para uma vitré, então tem muitos benefícios, né? Mas no mais é isso mesmo, só gostaria de agradecer o comentário de todos, Só todos os para discutidores. Oi. complementar o que você está falando aí, a grande vantagem da pneumática, além de tudo que você falou, é verdade, mas segundo os estudos do Rajmuni, que tem os 3 papers mostrando isso, é por causa da qualidade de visão que você ganha com a pneumática, pelo fato de que você não faz o displacement. A retina, quando você faz somente um bloqueio na lesão da retina rasgada e o líquido subretiniano é absorvido pela bomba da pigmentada da retina, geralmente ela volta para o lugar sem fazer uma modificação de posição da retina. E isso melhora a metamorfosia, a sensibilidade ao contraste, a acuidade visual. Isso tem, se não me engano, são 3 trabalhos dele comparando com vitrectomia. E o ano passado foi a aula magna do presidente da Euretina sobre a moderna cirurgia de descolamento de retina, mostrando também que a grande vantagem da pneumática, além de tudo, é qualidade de visão. Então, Jorge, tem um comentário para fazer sobre o displacement. Eu fiz as contas sobre quanto você tem de displacement e alteração de acuidade visual percebida pelo paciente. Nos casos que você faz vitrectomia primária, digamos. O displacement, você tem 50% dos casos, em geral, estou arredondando, tá? Isso eu já fiz algum tempo atrás, e desses, só 20% são sintomáticos. Então, o número de pacientes em que o displacement é sintomático, no geral, tem que ter displacement e ele tem que ser sintomático, é muito pequeno.
para você mudar a sua técnica, só com ênfase nisso, no displacement. Então, eu acho que pneumática é muito interessante, talvez não tanto pelo displacement, por essa distorção visual que o paciente percebe pelo deslocamento da posição da retina da origem, né, primária dela, ela volta a colar, mas numa posição um pouquinho distinta, menos por isso, mas mais pela facilidade de custo e de acesso ao centro cirúrgico, sabe? Eu acho que a relevância maior aqui para a gente aqui do HC, por exemplo, é não precisar levar o paciente para o centro cirúrgico, a gente não consegue. Os horários estão todos preenchidos, né? A gente não tem tantos horários pelo número de cirurgias que a gente tem. Então, acho que a principal indicação seria pelo... Eu entendo o displacement, tudo bem, mas eu acho que talvez a relevância maior seja a logística da pneumática, tá? Acho que, na minha opinião, eu acho que é isso. Algum outro comentário? Então, olha, eu agradeço muito vocês. Lércio, parabéns, caso lindo, resultado brilhante, parabéns, excelente, tá? E Obrigado, queria professor. agradecer, parabéns. E queria agradecer também ao João Posso tomar aí. atento? Oi, pode, quem vai Não, falar? eu só realmente agradeço ao professor Jorge e tá anotado, professor. Em breve, uma rotura aí, um pneumático do HC, rotura gigante, né? Uma ruptura gigante com a pneumática, tá Quem bom, sabe, vamos né? ver. Tomara que dê certo, hein? Tomara. Obrigado novamente, professor. Tá bom. Então, agradecer, olha, o artigo que o João apresentou, super bem apresentado, a imagem do Guilherme Fonseca, o caso clínico da Carolina Martinez, ótimos casos. Agradecer a participação do Bernardo Kesterman, da Maria Teresa Bonanoni, do Daniel Omotti, da Cleide Machado, da Lívia Conce, do André Coraitz e do Jorge Rocha, né? Se faltou alguém eu ter agradecido, desculpa, tá? E agradecer principalmente a todos que assistiram aí. E na quinta-feira que vem, a gente segue aí na programação, tá bom? Um abraço para todos, ótima sexta-feira e ótimo final de semana para todo mundo, tá? Um Boa abraço. noite. Abraço. Tchau, Teresa. Obrigado, Tchau, boa João. noite, professor. Tchau, tchau. Abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.